Boa noite. Vamos dar início à nossa escola bíblica. Estão preparados? Eu estive a semana toda a uivar com os lobos e por isso tenho a minha voz assim um bocadinho anafada, com alguma tosse, portanto, poupem a minha voz, faz favor. Mas acima de tudo, se me virem a tossir, ninguém se assuste, é a bicharada a sair. Glória a Deus. Bom, eu hoje tenho uma coisa muito interessante para partilhar com vocês. Vou até pedir ao Tiago se ele não se importa de pôr um bocadinho mais alto o meu microfone, não é preciso muito. Só uns pozinhos de perlim-pim-pim. E Fildanca. E eu vou partilhar com vocês uma coisa muito interessante. E vou aproveitar para ensinar uma coisa muito importante. E quero também lembrar a vocês que vou até começar por aí. Abram comigo as vossas Bíblias. Marcos 4. Marcos 4. Fica logo a seguir a Marcos 3. E antes de Marcos 5, que eu não quero que ninguém se perca. Eu só não digo a página, porque agora temos todos Bíblias tão diferentes que não bate certo, não é? Senão, mas eu sou desse tempo. É? É mais ou menos. Mais 10 menos 10 bate certo. Eu posso dizer. Como diria o pastor Tony Cerqueira, na minha Bíblia fica na página 999. Bom, eu quero falar numa coisa que se calhar todos nós sabemos aqui, praticamente todos, eu tenho a certeza, mas eu quero mencionar isto porque é importante nós entendermos o porquê de uma coisa que acontece com frequência na nossa vida e nós por vezes não entendemos. Vocês são iguais a mim, feitos de carne e osso, uns com mais carne, outros com mais osso, mas o que é certo é que todos nós partilhamos uma coisa comum, e essa coisa comum é esta que eu vou vos dizer. Nós não gostamos de perdas. Nunca estamos preparados para a perda, para a morte, para o fim de um ciclo, bom ou mau. Mesmo o ciclo mau, a maior parte das vezes nós não gostamos. Aparentemente dizemos, graças a Deus que esta tempestade foi embora. Mas como não sabemos o que é que vem a seguir, o medo do desconhecido muitas das vezes impede-nos de ir com aquela confiança, com aquela certeza para aquilo que há de vir. O que é que nos está a entender? E nós não gostamos de ciclos, não gostamos do fim dos ciclos, não gostamos da perda, da morte. Mas eu quero partilhar isto com vocês. Isto ajudou muito o meu coração nas últimas semanas. Eu também não gosto de perdas, eu também não gosto da morte, eu também não gosto de fins de ciclo. Mas são necessários. E na parábola da semente, quem é que já leu esta parábola pelo menos uma vez? Pronto, glória a Deus. Pronto. Exatamente, quantas vezes a gente já não leu isto, já pregámos sobre isto, já ensinámos, já levantámos ofertas. Ok? Pronto. Então veja assim. Versículo 2, Marcos 4, desculpem, versículo 2. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina: ouvi,
Eis que saiu o semeador a semear. Aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho. Vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outro 60 e outro 100. Olha para mim. Nós vimos que o semeador lançou uma braçada de semente. Eu já vi o semeador a lançar a semente. Ele vai com alforjes, com as sementes já escolhidas, e ele vai andar no terreno, e ele faz assim, espalha, certo? Nós só estamos a ver uma braçada. Nós só estamos a ver uma vez este movimento. Porque ele diz, o semeador saiu a semear. E não disse que semeou o campo todo, disse apenas que semeou. Ou seja, lançou. Ok? E Jesus focou-se naquele lançamento. E daquele lançamento... Desculpa. E daquele lançamento, 3/4 da semente morreu. Quem é que, ouvindo-me falar do início, começou a ler a passagem e pensou, não é esta que ele quer? Porque vocês lembraram-se da outra passagem da semente em que Jesus diz, e ele, não sabendo como, de noite ou de dia, semente, mas primeiro teve que morrer. Porque Jesus explica, mas eu não queria ir aí, porque vocês sabem isso melhor do que eu. Eu quis ir aqui para vos mostrar que 3/4 da semente morre na boca dos passarinhos, queimada pelo sol, asfixiada pelas pedras ou pelos espinhos, e que só 1/4 da semente é que dá o seu fruto. E é 30, 60, 100 vezes tanto. E isto mostra-nos o quê? Que para o Senhor não interessa quantas derrotas tu possas ter. Não interessa quantos degraus tu tenhas que dar para trás. Desde que os teus olhos estejam sempre virados para Ele e para a frente. Porque é Ele quem multiplica o pouco que sobra para ser mais do que o suficiente do que se fosse a sementeira inteira. Fiz-me entender? Vocês alcançaram? Então, tu vais perder dinheiro. Tu vais perder tempo. Tu vais perder a paciência. Tu vais ter momentos em que vais duvidar se estás cheio do Espírito Santo, porque não estás a conseguir amar aquela pessoa. Vai haver momentos em que tu pensas, será que eu fiz a decisão certa? Porque há coisas que tu não vais conseguir gostar. E o que eu te estou a querer ensinar é que nem a semente é perfeita, nem a colheita é perfeita. Mas aquela parte que é intocável para os olhos do Senhor é elevada tantas vezes à perfeição que cobre as perdas que tu possas ter. E eu não estou a falar de dinheiro. Faço-me entender? Então qual é o objetivo disto? Tu não tires abaixo porque os espinhos abafam uma parte da semente. Tu não desanimares porque ainda há pedras no teu solo, no teu coração. Tu não ficaste triste por veres que a semente que vai para o caminho, os passarinhos vêm e comem, porque esse é o sustento que o Senhor lhes dá. Há perdas financeiras da tua vida, há coisas que te acontecem porque alguém precisa
que tu gastes aquela despesa, gastes aquele dinheiro, pagues aquela conta para ele poder dar de comer em casa ou ela dar de comer em casa. Eu não sei se eu me estou a fazer entender. Eu ensino e tenho ensinado isto e vou continuar a ensinar. Deus não precisa destruir para dar. Mas por vezes Deus usa-se de certas circunstâncias na minha vida e na tua para suprir uma lágrima, um choro, uma aflição de outra pessoa. Que nós nem sabemos. Até pode nem ser a pessoa diretamente a quem vais pagar o arranjo. A reparação. Pagar a conta, aquela conta extra. Pode não ser. Mas tu já pensaste, veio uma conta extra qualquer na tua vida, água, por exemplo. Um bocadinho mais alta do que aquela que tu costumas pagar. Ficas aborrecido. Eu também ficava. Quem é que não fica aborrecido por pagar despesas cotidianas de todos os meses, de todo o tempo, mais caras? Vou gastar mais dinheiro, vai-me tirar do meu rendimento. Mas olha, e se tiver lá aquele funcionário que trabalha nas águas do teu concelho, que está a orar ao Senhor por um extra, porque precisa? Ok? Pastor, veja só, pisei um buraco, furei um pneu, tive que pôr 2 pneus novos, tive que mandar a janta arranjar. E tu não sabes se nessa noite o borracheiro, o da vulcanizadora, não esteve de joelhos diante do Senhor. Tu não sabes. Eu também não sei. Eu também não pensava assim. Mas assim parece que estou a ser forçado. Se calhar estás a ser forçado porque o teu coração não está ainda aberto o suficiente para ouvires a voz deles e pegares naquele dinheiro e lhes dar àquela pessoa. E se o Senhor te disser, agarrem 100 euros e vai dar àquela pessoa que tanto fez mal? Para trás de mim, Satanás, me serves de escândalo. Este bicho da cera está-me a ouvir coisas que eu nunca ouvi na vida. Isto é o diabo. Vocês estão a compreender? E eu pergunto, isto é justo? Eu creio que é. Porque se tu podes pagar, então é justo. É a justiça de Deus. É a cuidado de Deus. Eu não estou a dizer que Deus agora vai-te pôr um buraco na estrada para tu escafiares o teu carro todo, para ires abençoar o mecânico. Não é isso que eu estou a dizer. Exatamente. O mecânico precisa de se converter ou ir a Jesus. Mas há coisas que podem ter a permissão de Deus acontecer na tua vida porque alguém precisa que tu sejas o caminho da bênção da vida dessa pessoa. E já me aconteceu. Eu vou-vos ser muito sincero. Já me aconteceu, sei lá, estou-me a tentar lembrar assim de um exemplo, mas lembro-me de um muito claro, de entrar num restaurante, pedir uma certa coisa e a pessoa entregar e começar a chorar. E dizer assim, você não imagina, foi um dia terrível, mas o que você vai pagar vai-me ajudar a pagar uma conta de um fornecedor para que isto não feche. E aí veio o temor de Deus, porque tu pensas assim, espera aí, Deus está a abençoar a minha fome para eu abençoar alguém. E se calhar tu até nem querias aquilo, ou então é uma coisa que te apetece naquele momento, mas comes de 10 em 10 anos. Não interessa. Vocês estão-me a compreender? É isto que eu quero que vocês pensem. Então, 2 coisas importantes. Primeiro, e isto é só o princípio da Escola Bíblica de Deus. Há coisas que têm que morrer para que o Senhor nos possa abençoar. A semente tem que morrer para que possa dar fruto.
3/4 da semente que nós lançamos diariamente, eu volto a dizer, não é só o dinheiro, porque, por exemplo, todos nós hoje lidamos com pessoas, tivemos a oportunidade de semear amor, semear elogios, semear carinho, ok? Dizer à esposa, és a minha flor, e sem vaso, que é para não acertarem ninguém, não é? Ou dizer-lhe outra coisa qualquer, assim, carinhoso. E vocês podem dizer assim, mas ela a mim não me diz nada disso, que aquilo é o abominável homem das neves, mas versão feminina. E eu volto a dizer, e eu como pastor vou-vos sempre dizer, semeia para colher, semeia para colher. Às vezes pode demorar anos, meses, semanas, não interessa, porque a alface leva 15 dias, mas a semente do elefante leva 24 meses. Por isso é que o bichinho já nasce de trombas, não é? Jesus. Mas a gente pensem comigo nisto. Tudo leva o seu tempo. Mas tu tens de deixar a semente morrer. E não vale a pena chorar o leite derramado. Pastor, perdi pessoas. Deixa estar. Às vezes é preciso um pai, uma mãe partir, um avô partir, para vir um neto. Para haver um casamento. Para haver um alargamento na família. Às vezes acontece. A vida funciona de uma maneira que nós não temos a verdadeira percepção. E não vale a pena a gente perguntar a Deus, que vocês já sabem que Deus não responde a perguntas idiotas, cretinas. Eu hoje estou muito mais bruto. Tolas é muita simpatia. Deus não responde a perguntas idiotas. Aquela pergunta, porquê, Senhor? Porquê a mim? Deus nem responde. Porque a gente sabe, nós sabemos a resposta. E eu hoje estou-vos a dizer que é preciso 3/4 da semente morrer para que aquele pedacinho, aquele bocadinho que cai em terreno fértil, dê o seu fruto a 30, 60, 100 vezes tanto. Que cobre todas as perdas e ainda sobra. Faço-me entender. Vocês compreenderam o que eu quis partilhar com vocês. Então ninguém fique a chorar as perdas e atenção que eu não estou a falar nem de dinheiro, nem da morte de ninguém, eu estou a falar no geral. Às vezes eu olho para a minha vida e eu penso assim, eu enquanto pastor não podia ter mais amigos. Podia. Já tantos me viraram as costas, já tantos me abandonaram. Agora vou atrás deles. Eles sabem onde é que eu estou. O meu telefone é o mesmo desde 1998. Nunca mudei de número de telefone. Aquela história do eu perdi o seu número. Não perdeste nada, apagaste. Não querias falar comigo. É verdade, porque eu nunca mudei de número. Eu tenho o mesmo número de telefone desde 1998. É bué tempo. Pois. Eu não preciso de arranjar outros números para me esconder, porque há pessoas que fazem isso. Terminam um número e arranjam outro e dizem, eu perdi aquele, agora tenho este. Não é, que deve ser para os senhores do fraco não aparecerem lá em casa, não sei. Mas o que é certo é que, se eles saíram da nossa vida, foi Deus que os tirou. Porque aqueles que a gente magoa, se a gente for atrás e pedir perdão, e eles voltarem e tudo se restabelecer, o que é que isso nos ensina? Que Deus está no negócio. Agora, ele vai-se embora porque te fez mal e ainda vai a falar mal de ti. Deixa-o ir, deixa ir. Nunca foi teu amigo. Era por interesse. Deixa-o ir. A minha avó dizia, deixa-os ir indo. É preciso morrer. Não é morrer a pessoa, que a gente não deseja a morte a ninguém. É preciso morrer a amizade, às vezes é preciso morrer aquele laço familiar. Às vezes dói muito, porque é família. Mas às vezes a gente tem que largar. Perdeste a casa, larga. Deixa ir. Perdeste um carro, deixa ir. Porque senão Deus não te pode dar outra coisa. Deus não te pode dar mais. Certo?
Se as tuas mãos estiverem cheias, se eu agora vos pedir para vocês me virem aqui trazer as vossas Bíblias, eu vou ficar com as mãos cheias de telemóveis, que eu depois posso dar ao António para pôr à venda no OLX. Mas se eu tiver as minhas mãos cheias das vossas Bíblias e alguém vier com uma Bíblia, sei lá, espetacular para me oferecer, eu vou-lhe dizer, olha, agora eu não posso, tenho as mãos ocupadas. É assim que é a tua vida. Se tu não largares, não libertares as coisas que ainda estás amarrado. E não estou a falar de dinheiro, eu estou a dizer isto porque a gente tem tendência a ir, aquele dinheiro que me deve. Deixa isso, é dinheiro, é papel. O meu sobrinho, Pedrinho, agora já tem 20 anos ou 21, crescem como as ervas daninhas, Jesus. Quando ele era pequenino, ele ia à casa da avó Lu, vocês conheceram quase todos, ainda conheceram a avó Lu, a Lourdes, e ela dizia-lhe assim, queres uma moedinha? E ele, não, quero um papelinho. Para ele os papelinhos eram as notas. Chama-lhe parvo. Não é? Isso mostra o quê? Que ele sabia o que é que queria. Ele não estava cá preocupado se perdia a moeda, ele estava preocupado era se perdia o papel. E mesmo assim, não ponhas os olhos nisso. Põe os olhos em Jesus Cristo. Põe os olhos na palavra de Deus. E lembra-te que o semeador continua a semear hoje. E tu estás lá com ele também a semear. Claro que o teu braço é mais curto, não tem o mesmo alcance. Mas tu sabes que tu és abençoado também por aquele pedacinho que resta da semente do abençoador. Vocês entendem o que eu quis partilhar? Ainda bem, graças a Deus. Agora vou partilhar outra coisa muito importante com vocês. Quem é que está aqui que pode dizer claramente, sem pensar se era ou não era, quem é que está aqui que pode dizer assim, pastor, eu já ouvi a voz de Deus audivelmente, levanta a sua mão. Vocês nem me deixaram a suar. Eu tinha um plano, querem enquanto, vocês... Foi na minha cabeça, eles levantam as mãos e eu... Não vai ser bonito isto. Por outro lado, quem estiver a ouvir este áudio e estiver quase a adormecer, agora de repente... O que é que aconteceu? Barulho é este? Estou a libertar, eu desde manhã que estou a libertar aqui. Quem é que já ouviu a voz de Deus audivelmente, sem dúvidas nenhumas, levanta a sua mão outra vez para eu saber. Agora já não preciso de me assoar. Todos nós. Eu tenho a certeza, de uma maneira ou de outra, seja em oração, seja sozinhos, no banho, no quarto, no carro, seja na igreja, seja pela minha voz. E eu digo-vos uma coisa, vocês sabem como é que é a minha pregação, vocês sabem como é que eu sou a falar. Mas eu próprio reconheço que na minha pregação, quando eu estou a ministrar a palavra, há momentos que eu não reconheço a minha voz. Há momentos que eu sei que estou a ser usado e é Ele a falar. E que eu sei que há alguém aqui, ou na Suíça, ou em Espanha, ou no Luxemburgo, ou nas Maldivas de noite, precisa de ouvir aquilo. E aquela pessoa vai ouvir aquilo e vai dizer assim, isto foi Deus a falar para mim. Vocês estão a perceber? Agora, vamos pôr o Antigo Testamento de parte e vamos só nos focar no Novo, porque por vezes esta questão do Novo Testamento
não ter tudo. Muita gente diz que não tem tudo e há coisas que faltam e por isso é que o Velho Testamento é mais importante. Meus irmãos, o Novo Testamento tem pelo menos, vamos pôr o Apocalipse de parte também, ok? 4 episódios em que ouvimos a voz de Deus audivelmente. 4. O primeiro deles foi durante o batismo de Jesus. Certo? Vamos lá, Mateus capítulo 3, faz favor. Eu aqui não vou abrir a minha Bíblia, vou ler ali no ecrã, mas eu tenho aqui as minhas notas. Olha, esta, por exemplo, é uma nota de 50. Exato. Ok. Mateus 3, versículo 17. Jesus foi mergulhado nas águas, certo? E ao ser mergulhado nas águas, quando ele ressurgiu, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como se fosse uma pomba. Não quer dizer que o seja, que não é, ok? E é uma das coisas que mais me enerva, é quando as pessoas querem fazer passar o Espírito Santo por uma pomba. Uma vez entrei numa igreja, que a Aidinha foi lá comigo. E quando acenderam as luzes, bem, eu apanhei um susto. Não, era uma gigante em esferovite no canto da igreja. Mas aquilo era um pombão. Olha aquilo frito, dava para uma família comer. Meu Deus! E eu olhei para aquilo e a esposa do pastor veio ter comigo e disse-me assim: aquilo simboliza o Espírito Santo. Tenho tanto orgulho que fui o que fiz. E eu, na casa alheia não se faz doutrina. Lembro-me de estar a pregar nessa igreja e de vez em quando olhar assim. Meu Deus, que vontade de pôr ali uma armadilha que é para aquilo. O Espírito Santo de Deus não é uma pomba. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. É um Espírito maravilhoso, sensível, amoroso, carinhoso, conselheiro, companheiro. Aleluia. Enviado por Deus para ser aquele que haveria de estar connosco até à vinda de Jesus, para que nunca mais nós pudéssemos sentir o que Jesus sentiu na cruz, a orfandade. Jesus até usou essa expressão: não vos deixarei órfãos, enviarei o congelador. Exatamente. Eu sei, estou a brincar contigo. Mas olha aquela pomba gigante posta no congelador. Não vos Exato! Não vos deixarei órfãos, enviarei-vos o Consolador. O Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus. Porquê? Porque o Espírito de Deus ainda não estava na terra e era necessário ele ter o poder do Espírito para poder operar as coisas que o Pai queria que ele fizesse no seu ministério. Amém? Então, versículo 17. O que é que o Senhor disse? O Senhor Deus, o Pai, Deus Pai, eis que a voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho grande prazer, de quem tenho alegria completa. Foi um momento importante, sabe porquê? Porque neste momento não foi só Jesus que ouviu. A Bíblia diz
que quando isto aconteceu, os céus se abriram, portanto toda a gente viu os céus a abrir. E diz também que viram o Espírito Santo a descer, a pairar, até entrar em Jesus, à medida que o Pai falava aquelas palavras maravilhosas sobre o seu próprio Filho. E diz que não só Jesus ouviu, mas também João Batista ouviu, mas todos os que estavam ali à espera de ser batizados e os que já tinham sido, ouviram-no também. Portanto, o que é que isto nos ensina primeiro que tudo? A primeira coisa que esta parte nos ensina, esta primeira prova de que Deus fala audivelmente, é que Ele, quando fala, Ele fala especificamente. E que tanto todos podem ouvir, como apenas um de nós pode ouvir. Mas o que é certo é que a sua voz é inequívoca, impossível de ser copiada. Satanás tenta. Ele tenta. Mas ele não consegue. Ele até pode copiar o tom, a forma, mas nunca o conteúdo. Estão a entender o que eu estou a dizer? Ele pode copiar o tom, a forma, mas nunca o conteúdo. A voz dele, a voz de Satanás, sempre surgirá para pôr a palavra de Deus em dúvida. Sempre surgirá para fazer surgir o pior do teu coração. Enquanto que o Pai vem para te lembrar que aquilo que o seu filho fez, que é de forma maravilhosa, fê-lo porque ele te ama. Mesmo quando ele corrige, ele diz: eu corrijo aquele que eu amo. Mesmo quando ele quer nos puxar as orelhas, como se faz, sei lá, aos Beagle e aos outros que têm as orelhas quase até ao chão, ele faz como um pai de amor, não como um castigador ou como alguém que venha para trazer repreensão. E a expressão que está usada tanto no hebraico, porque está em Provérbios, não é? Como na tradução de João Ferreira de Almeida, eu repreendo àqueles que eu amo, a palavra nem é corrigir, é mesmo repreender. Ele repreende. Ou seja, a criança quer atravessar a estrada sem dar a mão ao pai, e o pai vai e segura-lhe o braço e puxa-o. Repreende. Prende 2 vezes. Impede-o de seguir e puxa-o para trás. Deus faz isso connosco. Não porque Ele que nos queira mal, mas porque Ele nos ama. Ok? A sua voz, normalmente, é para nos elogiar, nos lembrar que somos amados, para nos exortar, para nos dar orientação, para nos repreender e corrigir, e nunca, nunca, nunca o faz com voz áspera ou com intenção de nos deitar abaixo. Nunca. Eu sei porque é que estou a dizer isto, porque há uma prova bíblica fantástica disto que eu vos estou a dizer. Amém? Ok? Então, Jesus foi batizado nas águas e o Pai, ou seja, no momento que ele começa o seu ministério, a sério, diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. Oh, glória a Deus. Amém? A segunda vez que a voz de Deus é audível de forma inequívoca, compreensível
E claríssima é em Mateus capítulo 17, a transfiguração do monte. Jesus sobe ao monte para orar, leva com ele Pedro, Tiago e João, cocó, ranheta e facada. Eles vão para orar com Jesus. Jesus, naquele momento de oração, a unção desce sobre ele de tal maneira, porque havia um propósito para isso, eu já vos expliquei, não é? Havia 2 marmanjos do Velho Testamento que estavam a precisar dele. E eu já vos ensinei que isto acontece com um propósito. Quando tu estás mais em baixo, quando tu estás doente, quando tu não queres falar com ninguém, quando tu estás cansado até aos ossos, é quando Deus te traz alguém ao pé de ti que precisa de ti, precisa dele, do Cristo, do Pai, do Espírito que está dentro de ti. E tu dizes assim: como é que eu vou falar com esta pessoa? Não apetece nada, logo hoje que eu estou tão em baixo. É precisamente por isso, para te fazer lembrar, quando tu estás fraco, então tu estás forte. Jesus tinha acabado de saber de João Batista. Curou a multidão, e não deviam de ser 3 ou 4 como é hoje em dia, deviam ser milhares. Deu-lhes de comer. Multiplicar pão, tudo pegado. Multiplicou pão e peixe. Certeza que no fim havia muita gente para pedir aconselhamento e oração. E há sempre alguém que fica para o fim para dar uma palavrinha ao pastor. Estamos a falar de Jesus. Jesus devia estar cansado até aos ossos. Subiu ao monte para orar porque pensou: eu estou tão cansado que se eu não for orar, eu caio em tentação. Posso fazer aqui um parênteses para nós? Por que é que nós não pensamos assim? Samuel de Torian, nos anos 70, fez uma campanha no Egito que durou 52 semanas. 2 reuniões por semana, umas vezes 3. Mudaram de sítio tantas vezes, porque o sítio ia ficando pequeno, era multidões. Depois o governador embirrou com ele: não vão mais para aquele campo. Eram 3.000 macacos enfiados dentro de um campo de basquetebol, uma coisinha pequenina. Cortou-lhe o som, proibidos usar aparelhagem sonora. Ele fez as campanhas na mesma, ficou rouco até aos ossos, mas avançou na mesma. Como ele não parava, pôs soldados com armas a apontar para ele. Se ele falasse uma palavra errada, disparavam logo. Os soldados converteram-se a Jesus. Até que o governador foi às campanhas e converteu-se também. Ou seja, estava tudo a entregar-se a Jesus, tudo a ficar derretido aos pés do Senhor. E um dia ele estava tão cansado, estava tão esgotado, o povo levou-o mesmo à exaustão. Ele chegou ao hotel, vejam só, 13º andar, chegou ao hotel, entrou no quarto, lavou as mãos e os pés e a cara, vestiu o pijama e disse só assim: Senhor Jesus, estou tão cansado, não consigo orar, eu vou dormir. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada por tudo que tu estás a fazer. Amém. Deitou-se. Durante a madrugada, 4 fulanos vestidos de preto entraram pela janela, 13º andar. Entraram pela janela, ataram-lhe as mãos e os pés e meteram-lhe uma meia na boca. E sacaram da katana, iam matá-lo. Quarto fechado, provavelmente só iam dar conta da situação 2, 3 dias depois, não é? Ele, ao ver aquilo, ele só disse assim: Senhor, que o teu poder entre neste quarto, que tu faças qualquer coisa, salva a minha vida. E a seguir ele repreendeu o diabo, expulsou o diabo daquele quarto, e naquele momento, irmãos, entrou um vento no quarto que agarrou naqueles fulanos, naqueles 4, levou-os pela janela e nunca mais os viu. Katana e tudo. E ele pensou:
de mãos e pés atados, meia na boca, pensou: bom, isto está melhor. Isto ainda não está bom. Então, passados uns minutos, houve o concierge bater à porta do quarto e a meter a chave mestra. E entrar no quarto, todo aflito ao vê-lo de mãos e pés atados, meia na boca. Peço imensa desculpa, eu entrar no seu quarto, eu não sei o que é que me deu, eu estava lá embaixo e de repente senti: tens que ir ao quarto do reverendo Samuel. E eu fui. E ele, de mãos e pés atados, meia na boca, só pensava: desata-me. Tira-me isto da boca. Lá o desatou. Lá o desatou, tirou-lhe aquilo da boca, disse que estava tudo bem, só pediu para dormir. Deixe-me dormir, estou muito cansado. Fechou a porta do quarto e disse: Senhor, nunca mais eu voltarei a deitar-me sem buscar a tua face, por mais cansado que eu esteja. Dobrou o joelho e começou a orar ao Senhor, foi até adormecer. Isto ensina-nos que isto é importante. Por mais cansado que tu estejas, ora ao Senhor. Estás esgotado, ora ao Senhor. É animicamente, ora ao Senhor. Estás cansado das más respostas, dos maus tratos, do abandono, que as pessoas não te dão atenção, ora ao Senhor. Busca ao Senhor. Ele é o poder, Ele é a força. Ele é o reino. Ele é o pão, Ele é a água. Ele é a vida. O Espírito de Deus é o nosso óleo fresco. A água viva. Busca ao Senhor. Busca ao Senhor. Quem é que me está a entender? Então foi o que Jesus foi fazer. E naquele momento, enquanto Jesus... Ouça que isto é tremendo. Enquanto Jesus falava com Moisés e com Elias, aconteceu uma coisa extraordinária. Veja aí versículo 5. Mateus 17, versículo 5. O Senhor Deus, Deus Pai, disse assim, estando Ele ainda a falar... deixa-me dizer, é que depois é típico nosso, não é? Sabe? É como os filhos. Quando nós estamos a conversar com alguém, não tenho filhos, mas tenho a minha afilhada que faz-me isto. Estamos a conversar com alguém e ela vem, padrinho, 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 padrinho. Eu era mãe, mami, mamã, mami, mãezinha, mami, mãe. Era até ela dizer, o que é? Nada. Agora não digo. Me magoei. E nós fazemos o mesmo. O Senhor Jesus a falar com eles. E vem Pedro e diz assim, Senhor Jesus, olha, eu, Pedro, eu. Vou fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Elias e Moisés. E Deus Pai teve que intervir. E o que é que Deus Pai disse? Versículo 5. Estando ele ainda a falar, como quem diz, este gajo fala demais. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o, como quem diz, cala-te, Pedro. Cala-te, João, cala-te, Helena, cala-te, Paulo. Vocês estão a perceber? Escutai-o, escuta. Aquele que escuta as minhas palavras, eu digo que ele é como o homem que edifica a casa sobre a rocha. Escuta a voz do Senhor. Escuta as palavras de Jesus na tua vida. Porque elas são vida. São comida, são bebida. São transformação. Posso ouvir uma mãe? Diz que os discípulos caíram no chão completamente terrificados. E aquela voz audível diz que os
preencheu de forma que eles não sabiam onde se enfiar. Não havia tenda que os safasse. Deus faz isso connosco. Eu já vos disse, quando eu estou, é quase certo, se eu estiver sossegado em casa e eu estiver a tomar banho, é naquele momento que o Senhor vem ter comigo. E quando eu ouço aquela voz, eu sinto-me nu perante o mundo inteiro. Parece que tenho o mundo inteiro a olhar para mim. Mas não é só Ele. Mas esta é a presença do Deus a quem nós servimos e amamos. Ok? Por isso é que o salmista, o profeta Isaías, descrevem que os céus se enrolam na sua presença, que as montanhas tremem diante do seu nome, que os mares recuam e os lagos secam pela sua glória. Quem, pois, suportará a vinda do Senhor? Diz em Malaquias 3, quem suportará a vinda daquele que julga todos os seres viventes? Então, o que é que isto nos ensina? Que nós precisamos de ouvir a voz dele audível, nem que seja somente para nos calar. Falamos demais. Até mesmo quando oramos, às vezes, ninguém leva mal isto que eu vou dizer. Mas na nossa oração a gente fala demais. E às vezes queremos embelezar aquilo que não se pode embelezar mais. Não dá. A nossa comunhão com Deus tem que ser uma coisa tão singela, tão linda, tão bela, tão maravilhosa, que ao embelezar, perdemos o foco. Vocês dizem assim, vamos imaginar, eu estou a buscar a Deus, estou a orar, ok? E eu proponho no meu coração, vou orar pelo presbítero Zé Manel. Senhor, tu és lindo, és maravilhoso, és excelso, és grande, és magnífico. E por quem é que eu ia orar mesmo? Porque eu já não me lembro. E eu sei que temos boa vontade nisso. Mas, naquele momento, é palha. Eu tenho que ser objetivo. Jesus não se virou para Elias a perguntar, então, filho, o que é que te passa? Estás aqui no Monte Horebe? Estás com fome? Ou anjo, preparem um pão nas brasas para ele. Não. O que fazes aqui? Foi duro, foi objetivo, mas ele saiu de lá revigorado. E a nossa comunhão com Deus tem que ser assim. Também há um momento para a baba. Para a baba, para as bolinhas de sabão. Mas é porque seja no fim já da nossa comunhão, da nossa oração. Trouxemos o pastor, trouxemos o presbítero, trouxemos o cão, o gato, o vizinho de cima que nos pinga a roupa com chívia. Trouxemos todo o mundo, até a senhora do cabelo roxo, que a gente não sabe o nome, e a outra dos lábios não sei o quê. Mas a gente ora ao Senhor, e Ele sabe quem são essas pessoas. Ele sabe. Mas no fim, é que tu deves dizer a Ele, tu és tão bom, tu és maravilhoso, tu és a rosa gentil de Saron, tu és o lírio dos vales, a estrela alva da manhã, tu és a vara de Jessé, a raiz de Davi. Oh Senhor, a minha salvação, o meu refúgio, a minha torre forte. É isto que a gente tem que sentir. É isto que a gente tem que entender, que há um lugar para todas as coisas. Para a nossa oração não perder efeito e para nós não nos desperdiçarmos. Um destes dias, um de nós vai estar a orar e o Senhor vai aparecer só para dizer: Psh, escuta! Quem é que nos está a entender? Vai lá abaixo, só ver. Vai lá abaixo, só ver. Sim, só espreitar. Está tudo bem, eu tinha certeza. É o Senhor que está-me a chamar. Terceiro episódio.
João capítulo 12. E atenção que neste segundo episódio vimos que o Senhor falou para os que estavam ali, para os 3 mais Jesus. Mas o que é certo é que Elias e Moisés não ouviram a voz de Deus Pai. Porque eles estavam a falar com Jesus. Eles estavam a falar com Jesus. Quem é que nos está a entender? Desculpem lá. Hã? Acho que é uma coluna que está a funcionar. É a minha coluna, é sim senhor. É até ficar sem bateria. É sim senhor. Este é o meu filho em quem me compraze. Mas eu gostei da tua fé. Vai lá abaixo ver. Eu? Ó pastor. Eu vou, mas eu levo a ripa da Dona Ninja. João 12. Tenho que pôr ordem nisto, senão este pessoal... Para quem não vai à escola bíblica, vai ficar na ignorância, que eu não vou contar nada do que se está a passar. Vocês, para saberem, tinham que cá vir e estar cá para ver, para sentir. E para ver a Lena branca como a cal. Aleluia. João 12. Ora... Esta passagem que vocês vão ler comigo, Jesus fala, o Senhor, eu olho com Jesus, Deus Pai fala audivelmente diante de uma multidão em Jerusalém. Fala audivelmente diante de uma multidão, e agora vamos ver um pormenor muito engraçado. Ok? Um pormenor muito engraçado neste episódio. João 12, 28. Vai ficar sem bateria. Posso dizer o que é que... Não, então, cala-te. João 12, 28 diz assim: Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Versículo 29. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, a voz de Deus Pai, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Versículo 30. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Olhe para mim. Um episódio fantástico. Toda a multidão ouviu, mas nem todos entenderam a mensagem. E veja, a primeiro episódio todos ouviram, todos entenderam. No segundo, foi para nós ouvirmos mais do que falarmos. Neste terceiro episódio, a maior parte não entendeu aquilo que Deus falou. Tanto que uma parte dizia que tinha sido um trovão. Faz-me lembrar a história do telefone estragado. Lembra-se dessa brincadeira do telefone estragado? E isto acontece muito quando nós estamos a buscar a Deus. E se vocês partilharem com alguém, reparem,
há algo que Deus falou ao vosso coração. Vocês partilham com 3 ou 4 pessoas diferentes e vocês vão ver como metade não vai entender e vai distorcer. E a outra metade vai dizer assim, que maravilha, quero mais. E isto mostra-nos que nem todos entendem a voz de Deus, nem todos, ouvindo, não entendem o recado. Ok? E, por fim, a importância de a voz de Deus permanecer audível é porque o Deus deste século, ele será julgado e expulso pelo som da voz de Deus Pai. Jesus o disse. O juízo deste mundo virá agora. Já o iníquo é exposto. Porquê? Por causa da voz de Deus. Irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, uma coisa é certa, a nossa vida fica totalmente transformada. Nós passamos a ver as coisas de uma maneira totalmente diferente. Mas nem todos vão entender o que se passou connosco. E isso não nos pode deixar tristes. Ok? Antes de irmos para o último episódio, deixe-me só partilhar isto com vocês. No primeiro foi no batismo, todos ouviram, todos entenderam. No segundo foi só com os discípulos, os mais importantes, e mesmo assim foi mais numa de estejam calados e ouçam o que ele tem para vos dizer. No terceiro foi diante de uma multidão, mas uma boa parte não entendeu. E até diziam que era um trovão. E provavelmente, eu não sei, porque Jesus depois começou a responder a eles, mas provavelmente havia uns que até diziam que não era nada, isto não é nada. Barulhos no mundo, todos temos. Ok? Pois é. Só que este não é o barulho do mundo, e por isso é que Jesus disse que já este mundo estava julgado, e este era o destino deste mundo por causa da voz de Deus. E depois vamos ao último episódio. Vamos ao último episódio, em que vamos ver uma coisa fantástica. E eu quero que vocês entendam isto. A primeira palavra que eu dei esta noite sobre deixar morrer a semente está muito relacionada com estas 4 coisas que nós estamos a ouvir hoje. Em todas elas, houve quem não ouvisse, houve quem não entendesse, houve quem não quisesse. Mas agora vamos ver um que não queria, mas ao ser confrontado com a voz de Deus, passou a crer. Atos, capítulo 8. Vamos lá? Atos, capítulo 8. Quando chegarem ao 8, passem para o 9, faz favor. E veja só, havia um jovem chamado Saulo que perseguia os cristãos, pensando ele que estava a fazer o que era certo, que estava a cumprir a vontade de Deus, ok? E a sinagoga e o sinédrio passaram-lhe cartas para que ele fosse a Damasco começar a matança dos cristãos na cidade de Damasco. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que a religião
religião pura, não estou a falar do culto a Deus, é religião, quando ela cavalga sem ordem e sem temor a Deus, vem sempre para trazer morte. Você ouviu o que eu disse? Nero e os imperadores seguintes até Constantino, o cristão era posto nas arenas e nos circos. Desculpem. Para ser devorado pelos tigres, certo? Para ser devorado pelos tigres. A Inquisição, durante quase 500 anos, ou um pouco mais de 500 anos, mataram em nome de Deus, com toda a liberdade. Antes disso, houve as grandes comissões a Jerusalém e os cavaleiros que, na suposta ideia de proteger a cidade santa, chacinaram e mataram muçulmanos a torto e a direito. E agora estamos outra vez a ver isso. Durante todo o século XX e já no século XXI, matam-se pessoas em nome de Deus, faz-se coisas terríveis em nome de Deus, terrorismo e tanta coisa com a desculpa da religião. A religião, quando cavalga sem ordem, sem temor a Deus, acarreta sempre consigo morte. Ok? Todas as religiões e seitas que nós temos tomado conhecimento, seja na Coreia, no Japão, nos Estados Unidos, levaram sempre à morte de fiéis. Sempre à morte de fiéis. Dezenas, em alguns casos, centenas, suicídios, mortes horrorosas, etc, etc. Eu estou a dizer isto para vocês perceberem o perigo da religião não controlada, ok? E o engano a cavalgar na força da mentira e da cegueira espiritual, ok? Só para vocês perceberem isto. Então, Saulo, enganado pela religião, estava a perseguir os cristãos, os do caminho, que era assim que nós éramos chamados nessa altura, os do caminho, ok? E quando ele ia para Damasco, não diz que ele ia a cavalo. Isto é uma suposição por causa das distâncias, porque ele ia com ódio e rancor e com força e com aquela veemência para matar, porque ele achava que estava mesmo a fazer aquilo que era o que era certo. Ele estava a servir a Deus. Naquela cabeça ele pensava que sim. Agora, então, ele não foi a cavalo, a gente não sabe. É uma suposição nossa, não podemos dizer que nem que sim nem que não. Mas o que é certo, quando ele estava na estrada, a caminho de Damasco, veja aí o versículo 3. E indo no caminho, aconteceu, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem é que sabe o que é um aguilhão? Um aguilhão ou espora são objetos criados para espicaçar o animal, para ele andar, para ele se mexer. Não é? Quando o Senhor diz a Paulo que é difícil recalcitrar contra os aguilhões, imagine você dar murros em pontas de facas. Ou você lutar contra o aguilhão que espeta. É duro porque dói.
e não vai fazer de nada, porque quem tem a espora no calcanhar ou o aguilhão na presilha é que vai espetar no animal. Ele pode lutar, mas contra o aguilhão ele vai sempre perder. Vocês estão a perceber? O Senhor estava-lhe a dizer, ele, não lutes contra os aguilhões, não lutes contra aqueles que são teus. Não faças mal àqueles que eu estou a preparar. Voltando à palavra, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E isto significa que, provavelmente, Paulo já estava a fazê-lo. Já deveria de estar com problemas de consciência. Irmãos, isto aconteceu comigo. Antes de eu sair de um certo ministério, há 20 e tal anos atrás, eu tive problemas de consciência lá. Eu percebi que estava a fazer coisas erradas. Eu percebi que estava a seguir um caminho que me ia levar ao inferno. Tudo em nome de Deus. Então é nesse momento que nós lutamos contra o que é errado, ou seja, contra o aguilhão, que Deus nos mostra que há alguém sentado no nosso dorso, que tem esses aguilhões e que nos vão picando. E que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ele, quando fala nisto, ele é um dos poucos apóstolos que entende isto até ao tutano. A nossa luta não é contra o aguilhão, é contra o fulano que tem o aguilhão no calcanhar ou na presilha. Vocês estão a entender? Então, quando nós podemos entender que Paulo já está a começar a ter problemas de consciência por causa das coisas terríveis que estavam a acontecer e que ele próprio estava a fazer, não se esqueça, 2 capítulos antes, ele assistiu, por ordens dele, à morte de Estevão, que não fez nada de errado. E diz que transpirava ódio e ranger e pranto. De onde vinha este ódio? Dos aguilhões que estavam sempre ali, a picá-lo. E como é que ele começa a ficar com a consciência pesada? Quando começa a pensar se vale a pena matar tanta gente e será que é mesmo eles que estão errados? E se eles não estão errados, se eles estão errados, porque é que Deus não confirma? Porque é que Deus não fala? As pessoas dizem assim, então, mas se aquelas igrejas estão certas, porque é que não há profecia lá? Não há, porque Deus já lá não está. E como é que eu sei que já não há profecia? Porque aquilo que muitos falam no púlpito é inventado, é da cabeça, tem um objetivo, dar a volta à pessoa que está na cadeira. Mas quando é Deus a falar, acontece. Mais tarde ou mais cedo se cumpre. E há muita chamada profecia dita por esses pastores que nunca vai acontecer, porque não foi Deus que falou. Estão a entender? Agora veja aí. Caindo em terra, estamos no 4, ok? Caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele caiu em terra. Não interessa se foi do cavalo, não interessa se ele estava a andar a pé, o que é certo é que ele caiu. Ele ficou no chão. Eu sou, disse ele, quem és, Senhor? Eu sou o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 6, e ele, tremendo e sem entender, atônito, sem entender o que estava a passar, disse, Senhor, que queres que faça? Saúde e vida. É aqui que eu vejo. Veja uma coisa. Os outros não ouviram a voz de Jesus. Saúde e vida. Os outros não ouviram. Mas viram a luz e tiveram temor. E fugiram. Há momentos em que só tu vais ouvir a voz de Deus e algumas pessoas vão estar ao pé de ti e vão dizer assim, eu não sei o que é que se passou aqui.
Mas Deus está aqui. Vocês estão a entender? E é isso que Ele faz connosco. Há coisas que nós não vamos entender. Só vamos ver o fruto delas. Ok? Agora, o que queres que te faça, Senhor? Ele sabia que era Jesus. Ele sabia que era Deus a falar para ele. Aquele coração já estava o suficiente mole para que, entrando a mão de Deus, o pudesse transformar. Mas não podia ser de qualquer maneira. Disse-lhe o Senhor, versículo 6. Disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Está a ver? E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Olha para mim. Este episódio, que para mim é tremendo, mostra-nos que o que é que teve que morrer aqui para que a palavra, a semente, pudesse brotar? A própria vida, o velho eu do Saulo. É isto que eu quero que vocês entendam. Em todas as palavras, de todas as vezes que o Senhor falou audivelmente no Novo Testamento, com exceção do Apocalipse, algo teve que morrer. No caso do batismo de Jesus, o que é que morreu? O velho eu. E depois, qual foi a segunda vez que Jesus falou? No Monte da Transfiguração. O que é que teve que morrer? Quem é que sabe? O caráter dos 3, nomeadamente de Pedro. Porque ele estava ali a tagarlar. Eu vou fazer uma tenda, e depois vou fazer um pãozinho com chouriço para cada um. E depois vou fazer um caldo verde. Gostas de caldo verde de Jesus? Sabe aquelas pessoas que estão sempre, parece um rádio, estão sempre a falar, sempre a transmitir. Há pessoas assim, e depois não ouvem Deus. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Não percebo porque é que eu não ouço a voz de Deus. Eu gostava de ouvir a voz de Deus. Eu, quando oro, eu gostava de ouvir a voz de Deus, mas eu não ouço a voz de Deus, não percebo porque não ouço a voz de Deus. Cala-te! O que Deus lhe disse foi: escutai-o, calem-se, pá! E ouve a voz do Senhor. E em Jerusalém, o que é que teve que morrer? Quem é que sabe? O Cordeiro de Deus. Porque o que é que o Senhor disse? Que estava, mais uma vez o Senhor disse que estava feliz com ele. Mas também disse que era chegado o julgamento do mundo. Mas para isso o Cordeiro tinha que morrer. É isto. E depois, com Saulo, o velho Saulo teve que morrer. E eu pergunto, morreu logo? Pois não. E mesmo assim, ele reconheceu a voz de Deus. Senhor, que queres que faça? Como quem diz, mas eu estou a fazer alguma coisa de errado, Senhor. Quantas vezes a gente pensa que está a fazer tudo bem? O que é que eu estou a fazer de errado, Senhor? E a maneira que Jesus lhe disse, para mim respondeu a tudo. Jesus disse-lhe assim: entra na cidade de Damasco e vai ali àquela rua onde está os ministérios João Viegas. Vai lá falar com o meu pastor, com o meu gordinho. Foi isso que Jesus lhe disse. Não. Entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Ou confias em mim, ou não confias. Ou tu provas que me conheces, porque uma das coisas que os judeus gostam muito de fazer provar, desculpe lá o barulho, isto é que está aqui uma bela aula de escola bíblica. Em que se vê o pastor aqui a preparar o lanche da noite.
Uma das coisas fantásticas que a gente vê é que o judeu gosta muito de dizer que confia em Deus, que conhece a Deus, sabe quem é Deus. E a maneira que Jesus falou com ele foi mesmo nesse sentido. Tu dizes que me conheces, tu dizes que confias em mim, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Eu imagino como é que ele não ficou cego, ter que ser levado por alguém. Vou entrar numa cidade onde eu vim após matar, e agora se me matarem em mim? O perseguidor torna-se perseguido. Hã? Fantástico. O predador torna-se a presa. E de repente, o mal da fita é convertido à verdade e torna-se ele próprio também perseguido. Então, muitas das vezes ouvir a voz de Deus vai-te conduzir à perseguição. Vão-te perseguir. Muitas das vezes ouvir a voz de Deus vai fazer com que gere ódio, ciúme contra ti. Mas eu quero que tu hoje tomes a decisão de desejar ouvir audivelmente a voz de Deus na tua vida. E não é de vez em quando, é com frequência. Amém? Mas pastor, já percebi que vai morrer qualquer coisa. Deixa morrer. É o teu caráter, deixa morrer. É os teus achos. Por mim podem ir todos para a fogueira. Devem fazer uma chama linda. É as nossas manias. E a seguir assam umas sardinhas com essas brasas. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Eu estou a brincar, mas estou a falar tão a sério. Deixa o Senhor trabalhar o teu coração. Deixa o Senhor matar o que tiver que matar. Ele é o Senhor da vida. Não há nada que Ele não nos tire que não dê algo melhor. Não há nada que não saia da nossa vida que Ele não reponha com a sua presença. Posso ouvir um amém? Primeiro mostrei-vos que é importante não ficarmos aflitos com a perda. E agora mostrei-vos que para ouvir a voz de Deus tem que haver perda. Moisés, quando falou com Deus para receber os 10 mandamentos e ter aquela conversa fantástica que está descrita em Êxodo 32, 33, 34, o que é que Moisés teve que perder? Tudo. Porque a conversa começou com Deus a dizer: eu vou destruir este povo todo e vou fazer de ti uma grande nação. Já pensou? Havia a aliança de Abraão e depois havia a aliança de Moisés. Mas este homem, o que é que ele disse? Se os vais matar, mata-me a mim também, porque eu não vou ficar aqui. Eu não vou ser aquele que vai ouvir os outros povos a dizer que tu nos levaste para o deserto para nos matar. E se tu não vais connosco, não nos faças subir daqui. Eu vou mandar o meu anjo. Olha, vai o teu anjo, mas eu fico cá. Eu não saio daqui. Ok. Então eu vou contigo. Eu não vou destruir o povo. Eu vou fazer deles um exemplo para as gerações vindouras. E não vou fazer de ti povo nenhum, vou fazer de ti o líder deste povo. E Moisés pensou: não há duas sem três. Mostra-me a tua glória, Senhor. E aí é que o Senhor lhe disse: não. Ficas tu e eu não. Virou-se para ele e disse-lhe o quê? Ninguém verá a minha glória e viverá. Mas eu vou-te esconder aqui no meio de uma fenda da rocha. E vou pôr lá a minha mão e eu passarei à tua frente. E apregoarei o meu nome. E depois disse uma coisa tão fantástica, porque é isto que eu quero que vocês entendam, que é: e eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia.
Esta foi a grande perda de Moisés. Porque Moisés queria que ele tivesse misericórdia de todos. E o que é que o Senhor fez? Disse a Moisés: nenhuma desta geração entrará na terra prometida. 40 anos às voltas no deserto até todos morrerem. Entraram os filhos e os netos, ok? Mas o Senhor primeiro disse-lhe: olha, estás a ouvir? Eu terei misericórdia de quem eu quiser e eu serei compassivo com quem eu quiser. E isto entra a perda. Porque ele viu todos os que eram daquela era a partir. E ele foi o último deles. E também não entrou na terra prometida. E Elias? Qual foi a grande perda de Elias? A grande perda de Elias foi o ministério. Ele estava no auge quando o Senhor lhe disse: vai ungir aquele rei, vai ungir Eliseu no teu lugar e vai para aquele sítio, porque pela tua teimosia tu nunca vais provar a morte. Porque ele chegou ao Monte Horebe, chegou ao mesmo sítio 700 anos depois de Moisés e disse: quer morrer. Mas o problema é que muitos de nós já dissemos o mesmo. O que é que eu estou cá a fazer? Leva-me. Não estou cá a fazer nada. E Deus não gosta dessas conversas, porque Ele deu-nos um tesouro para além de Jesus, que é a nossa vida, a tua vida. Quantos milagres fez Elias? Dos que estão escritos, quem é que sabe? 7. Eliseu fez o dobro, porque pediu porção dobrada da unção. E eu pergunto, será que Elias não podia ter feito muitos mais? Dos que estão escritos, porque diz que há lá muito mais coisas não escritas, não é? Não podia ter feito muito mais coisas? Afinal de contas, ele foi arrebatado no auge. Mas porque ele começou a conversa com a morte, na vez de ele ter uma conversa com Deus e dizer: então eu sou obediente, e aquela mulher diz que me quer matar, aquela Jezabel. E Deus dizia-lhe: não temas, eu sou contigo. Ninguém te tocará. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. E é isto, o que é que vocês entendam? Então, a perda é necessária. A perda vai existir sempre. Mas tu busca a voz de Deus. Porque há sempre um propósito em toda a perda. Há sempre um propósito na morte ou no fim de qualquer coisa. Amém? Vamos orar? Não sei se vocês querem que eu me assua mais uma vez ou não. Não? Paizinho, nesta noite damos-te tantas graças pela tua presença, pela tua palavra, pela tua revelação, pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, por tudo que tu estás a fazer e que ainda vais fazer nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão firmes na escola bíblica, seja em vídeo, áudio, seja presencial. Obrigado, Senhor, pelo crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, por tudo que tu estás a fazer nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia. E nesta noite eu te quero pedir, Senhor, leva-nos até casa em paz e segurança, debaixo das tuas asas, protegidos pelos teus anjos, e que nós possamos transportar esta glória, esta unção, esta presença maravilhosa que está aqui, para as nossas casas, Senhor, para as nossas famílias. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém.